Declaro aberta a 36ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento 226 de 2011, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e na forma do artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal, destinada a investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas, consequências, rotas e responsáveis no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência da Convenção de Palermo. Coloco em votação as atas da 33ª, 34ª e 35ª reuniões, solicitando a dispensa da leitura das mesmas. Os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. As atas foram aprovadas. Nesta reunião, será apresentado o relatório final para discussão e apreciação. Com a palavra, a relatora senadora Lídice da Mata para a apresentação do relatório final da comissão. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, esse é um momento de grande importância para a nossa comissão, porque ao longo de todo esse período, nós iremos aqui sistematizar o nosso relatório final. O relatório é grande, por isso, senhor presidente, eu preparei uma síntese do relatório para que nós pudéssemos ler. Claro que todos vão recebê-lo integralmente, ele constará integralmente dos anais da Casa, mas para que fosse possível uma leitura mais agradável para todos os ouvintes, nós fizemos esse esforço de sistematização. Então, eu passo a ler esse resumo do parecer da relatoria da CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do Senado Federal. A nossa CPMI iniciou-se e 6 meses depois iniciou-se outra na Câmara dos Deputados, de forma que quero sugerir que depois o nosso relatório possa ser entregue à CPI do tráfico de pessoas da Câmara, já que, inclusive, quando ela foi iniciada, nós já tínhamos elaborado um relatório parcial, que foi elaborado pela senadora Marinor. Eles enviaram até esta comissão um requerimento solicitando que nós entregássemos esse relatório para eles. No entanto, como não se tratava de um relatório final, nós não tivemos a possibilidade de assim proceder, de maneira que solicito, portanto, de que nós possamos fazer isto também ao final. Do histórico. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do Senado Federal, foi criada por meio de requerimento número 226 de 2011, instalada em abril de 2011 para investigar as causas do tráfico, suas consequências, rotas e responsáveis entre 2003 e 2011. O período é o tempo de vigência da Convenção de Palermo, assinada pelo Brasil em 2003 para promover a cooperação para prevenir e combater a criminalidade organizada internacionalmente. A comissão é presidida pela senadora Vanessa Graziotin, com relatoria da senadora Lídice da Mata. Audiências realizadas. Resumo das audiências anteriores ao relatório parcial. Até a apresentação do relatório parcial, em dezembro de 2011, tinham sido realizadas 4 audiências públicas nas cidades de Manaus, Amazonas, Salvador, Bahia, Belém, Pará e São Paulo, São Paulo. Para não tornar extensa a leitura desse relatório, quero destacar que as primeiras audiências trataram das dificuldades de apuração dos diversos casos de tráfico, desde exploração para trabalho doméstico, desaparecimento de crianças brasileiras, inclusive para fora do país, e casos de aliciamento de trabalhadores oriundos da Bolívia, Paraguai e Peru, em condições de trabalho escravo no Brasil, bem como de pessoas do Nordeste com características semelhantes ao trabalho escravo em empresas do setor de construção civil. Como resultado da primeira audiência na Bahia, eu e as senadoras Vanessa Graziotin e Marinor Brito, relatora da CPI, até dezembro de 2011, tivemos audiência com o ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio Patriota, para tratar da questão referente a 2 crianças brasileiras, filhas de Rosenilda Barbosa Alves,
adotadas irregularmente em Portugal. Depois, o ministro do Estado interino de Relações Exteriores, Rui Nogueira, informou que, diante dos elementos processuais e judiciais recolhidos e produzidos ao longo da batalha judicial acerca do caso, a Embaixada do Brasil em Lisboa está providenciando nota verbal ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a fim de manifestar às autoridades portuguesas a expectativa do governo brasileiro de que as crianças possam ser repatriadas com a maior brevidade possível. Outro desdobramento veio da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia, que entregou para exame desta CPI o projeto de Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O resumo das audiências realizadas em 2012. Até 10 de dezembro de 2012, a CPI realizou, no total, 35 reuniões e 4 diligências, sendo 17 dedicadas a ouvir depoimentos. Para audiências públicas e oitivas, estivemos nas cidades de Manaus, Amazonas, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Goiânia, Goiás e Salvador, Bahia, além de realizarmos 7 audiências nesta casa. Também estivemos em junho, eu e a senadora Vanessa Grazieltin, nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado norte-americano, para contatos com diversos órgãos do Estado, órgãos do governo e organizações da sociedade civil de enfrentamento ao tráfico de pessoas e apoio às vítimas. Gostaria de destacar que, em parte destas audiências, debatemos especificamente casos de pessoas traficadas do Haiti para o Brasil e do nosso país para a Namíbia. Numa delas, em Natal, tivemos como desdobramento o compromisso assumido pela governadora do Rio Grande do Norte, Rosalva Chiarline, de tomar providências para a criação e o funcionamento do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas daquele Estado. Também neste evento, contamos com a presença do ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, que se comprometeu, no âmbito do governo federal, a assinar, na qualidade de apoiador, o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, cuja elaboração está sendo ultimada pelo Ministério da Justiça, embora sua pasta não faça parte do grupo que elabora o documento. Mais recente, em Salvador, tivemos desdobramentos em função da denúncia de tráfico de 5 crianças para adoção ilegal no município de Monte Santo, para cidades do estado de São Paulo. O fato teve ampla repercussão na mídia. A CPI oficiou ao Conselho Nacional de Justiça, que determinou o acompanhamento in loco do caso. Também oficiou ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que está apurando a conduta dos representantes do Ministério Público no caso. A CPI pediu ao Ministério Público e à Polícia Federal que apurem e investiguem a atuação da senhora Carmen Topschau, apontada como intermediadora, ao mesmo tempo em que solicitou ao atual juiz da comarca de Monte Santo que providenciasse o retorno das crianças ao convívio com os pais biológicos e, portanto, investigasse essa possível rota de tráfico de crianças da cidade de Monte Santo, no estado da Bahia, para o estado de São Paulo. Por fim, neste mês de dezembro, tivemos as 2 últimas audiências realizadas por esta comissão. Em Natal, Rio Grande do Norte, discutimos o caso de desaparecimento de crianças entre os anos de 1998 e 2001, que ficou conhecido como Caso Planalto, sem solução há 14 anos, para o qual a CPI solicitou ao Ministério da Justiça o ingresso da Polícia Federal na investigação. Já em Manaus, Amazonas, debatemos o caso de tráfico de meninas em Iranduba, Amazonas, e o tráfico de travestis da cidade de Parintins para São Paulo. Informações colhidas pela CPI, dados estatísticos. Em resposta a requerimentos, a CPI recebeu, entre outros documentos, relatório do Ministério da Justiça e das Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, contendo, entre outras informações, estatísticas de diversas fontes sobre o tráfico de pessoas no Brasil. O número de inquéritos instaurados pela Polícia Federal, especificamente sobre o artigo 231 do Código Penal, que trata do tráfico internacional de pessoas com fim de exploração sexual, não é expressivo. Em 2010, foram 74 inquéritos policiais. Em 2009, 43. Foram registrados 869 inquéritos referentes a tráfico de pessoas nos últimos 20 anos. Há outros 36 inquéritos relacionados a crime
correlatos 2010. No ano de 2010, em todas as unidades de federação, o Ministério Público Federal atuou apenas em 2 casos extrajudiciais de tráfico de pessoas para fins de remoção de órgãos. Foram 180 atuações extrajudiciais e 177 judiciais, na modalidade de exploração do trabalho escravo, e 26 atuações extrajudiciais e 45 judiciais referentes ao tráfico para fins de exploração sexual. No entanto, esses dados foram fornecidos mediante ressalva de que podem não corresponder à totalidade das ações do Ministério Público Federal, uma vez que os sistemas informatizados disponíveis ainda não permitem o acesso completo e seguro das informações. Tal dificuldade pôde ser constatada pela CPI no que se refere à requisição de informação aos tribunais de justiça e ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal. As respostas recebidas por essa CPI demonstraram a inexistência de dados estatísticos confiáveis relacionados ao tema. É importante ressaltar que, em princípio, os dados sobre tráfico de pessoas se resumem à finalidade de exploração sexual, pois esta é a única tipificada como tal na legislação penal. Cumpre registrar que foram recebidas respostas dos seguintes Ministérios Públicos Estaduais: Rondônia, Amazonas, Maranhão, Distrito Federal, Acre, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Destes, os Ministérios Públicos de Rondônia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro apresentaram estatísticas com alguns poucos processos. Os Ministérios Públicos do Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão informaram inexistir processos em tramitação ou prescritos. Os demais informaram a impossibilidade de prestarem tais informações, sobretudo por não disporem de ferramentas para apurá-las. Quanto aos tribunais de justiça, apenas os da Bahia, Amapá, Ceará, Paraná, Sergipe e Pará responderam ao requerimento. Mesmo aqueles que informaram a existência de processos relacionados ao tráfico de pessoas encaminharam dados não muito precisos. Proposta de mudança na legislação. O histórico da legislação brasileira de tráfico de pessoas. Retomando a explicação contida no relatório parcial desta CPI, lembramos que o tráfico de pessoas está tipificado nos artigos 206, 207, 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, que cuidam, respectivamente, do aliciamento para o fim de imigração, aliciamento de trabalhadores e de um local para outro do território nacional, tráfico internacional e tráfico interno de pessoas, esses 2 últimos para fins de exploração sexual. Concluímos que a tipificação do tráfico de pessoas no direito brasileiro não só não atende como valora o crime de tráfico de pessoas de forma diferente do Protocolo de Palermo. Não há tipificação penal no que se refere a condutas relacionadas à remoção de órgãos, por exemplo. Assim, esta CPI decidiu trabalhar no campo jurídico com a ideia de tráfico de pessoas associada aos fins de exploração sexual, migração, trabalho e adoções. Embora reconheçamos que a legislação brasileira sobre o tráfico de pessoas precisa avançar, houve 2 alterações legislativas importantes nos últimos 6 anos no Brasil. Uma promovida pela Lei número 11.106, de 28 de março de 2005, e a outra pela Lei número 12.015, de 7 de agosto de 2009. As alterações sucessivas mostram uma mudança na forma de conceber e abordar o crime. A Lei número 11.106, de 2005, trouxe mudanças no nome do crime, antes denominado tráfico de mulheres, que passou a ser nominado tráfico de pessoas, enquanto qualquer pessoa pode ser agente do crime em questão. Na antiga redação, somente a mulher é que poderia ser sujeito passivo. A comercialização e a exploração sexual do homem era quase inimaginável no tempo em que se redigiu o Código Penal Brasileiro, 1940. Já a Lei número 12.015, de 2009, por sua vez, resultado da CPMI da exploração sexual instalada em 2013 e 2003, trouxe novidades. Passou a constar dos nomes dos crimes a sua finalidade:
tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, artigo 231, e tráfico interno de pessoas para fim de exploração sexual, artigo 231-A. Importante frisar que o Código Penal brasileiro não configura o exercício da prostituição como crime. Crime é explorar a prostituição alheia. Assim, se uma mulher brasileira quer exercer a prostituição na Espanha ou em Portugal e conta com a ajuda de alguém para a compra da passagem, ela não pratica crime, mas quem lhe empresta o dinheiro, por exemplo, sabendo da finalidade, pratica o crime de tráfico. Há outros dispositivos na legislação brasileira que podem ser usados em relação ao tráfico de pessoas. Pela Lei 9.975, de 23 de junho de 2000, foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente a figura delitiva, artigo 244-A, consistente em submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Já pela Lei número 6.815, de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, constitui crime introduzir o estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou irregular. Artigo 125, inciso 12. O Código Penal, por fim, prevê a figura delituosa autônoma de quadrilha ou bando consistente na associação de mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Artigo 288. Projeto de Lei do Senado, número 766, de 2011, e proposta de tipificação do tráfico de pessoas no anteprojeto do Código Penal da Comissão de Juristas. A CPI, em seu relatório parcial, apresentou o projeto de lei número 766, de 2011, para harmonizar o Código Penal brasileiro com o protocolo adicional da Convenção de Palermo, da ONU, sobre tráfico de pessoas e com a realidade social brasileira. O texto da proposição foi entregue ao presidente da Comissão de Juristas para elaborar anteprojeto de Código Penal, ministro Gilson Dib, em 15 de dezembro de 2011, em reunião desta comissão. No entanto, como atual relatora desta CPI e também membro da Comissão Especial da Reforma do Código Penal no Senado, apresentei emenda de igual teor ao que ora apresento neste parecer, propondo a revisão do capítulo que trata dos crimes relativos ao tráfico de seres humanos. Conclusão. As audiências realizadas para investigar denúncias, a análise dos documentos enviados pelas autoridades atuantes na questão do tráfico de pessoas, as valiosas contribuições apresentadas pelas entidades da sociedade civil e acadêmicos, os corajosos depoimentos das vítimas, bem como o exame detido da legislação vigente sobre o tráfico de pessoas, ensejaram um acúmulo de informações sobre a temática que motivam a CPI a propor mudanças importantes no ordenamento jurídico brasileiro. Nosso objetivo é construir uma estrutura legal que permita ao Estado lutar contra esse tipo de crime, apoiado em 3 eixos fundamentais: o da prevenção, o da punição severa e o da proteção mais abrangente possível às vítimas desse crime odioso. O tráfico de pessoas, que não haja ilusões, existe e atenta contra os direitos de toda a sociedade brasileira. Como se vê, pelo que já expomos, além de vitimizar mulheres e homens que vivem em situação de vulnerabilidade, dadas as condições peculiares das atividades profissionais que desempenham, relacionadas à indústria do sexo, o tráfico de pessoas também entra nas casas, rouba crianças, empobrece o futuro de meninas e meninos e instala a desesperança e a revolta no seio de famílias que já enfrentam a necessidade de conviver com privações sociais, políticas e civis inaceitáveis na era moderna. É a profunda indignação e a busca pela justiça que nos motivam a lançar as propostas elencadas a seguir, esperando contar com o apoio de todos os que atuam no fortalecimento e na defesa dos direitos humanos. Propostas de mudança na legislação. Em nossos trabalhos, ficou evidente a dificuldade em se obter dados estatísticos confiáveis sobre o número de tráfico de pessoas no Brasil. Isso se deve, a nosso ver, à dificuldade de se identificar a conduta delituosa. Em face dessas considerações, esta CPI
após propor o PLS número 766 de 2011, como conclusão do seu relatório parcial, apresentado em dezembro de 2011, recebeu novas contribuições de diversas entidades e órgãos para aprimoramento da proposição. Tais sugestões, aliadas às informações colhidas em diversas oitivas, bem como às percepções dos membros dessa CPI, resultaram em novo projeto de lei do Senado, que ora apresentamos como resultado deste relatório. Neste ponto, merecem especial registro as contribuições da Secretaria Nacional de Justiça, SNJ, chefiado por Paulo Abrão, segundo o qual as sugestões de aprimoramento do PLS são fruto da reflexão que o governo brasileiro vem realizando ao longo dos últimos anos. Desse modo, diferentemente do PLS número 766 de 2011, o novo projeto de lei vai além da mera tipificação do crime de tráfico de pessoas. O capítulo 1 do novo PLS traz os princípios e objetivos gerais que deverão nortear as ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Já os objetivos específicos de cada um dos 3 eixos de atuação propostos encontram-se nos capítulos correspondentes, ao lado de outras disposições. Cumpre registrar que a intenção foi conceder, maior carga normativa, alcance e generalidade aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. No capítulo referente à punição, encontra-se a definição do crime do tráfico de pessoas. A atual proposição avança, em primeiro lugar, pelo fato do referido crime ser deslocado do título 6, intitulado dos crimes contra a dignidade sexual, e passa a figurar em novo capítulo intitulado dos crimes contra a dignidade da pessoa, acrescido no título 1. Resta claro que o bem jurídico a ser preservado é a dignidade da pessoa e não mais a dignidade sexual ou ainda a organização do trabalho e a questão migratória. Em segundo lugar, a pena é sensivelmente elevada, a fim de melhor se harmonizar com outros tipos penais de gravidade equivalente, a exemplo do tráfico de drogas e de armas. O tráfico internacional de pessoas não mais seria um tipo autônomo, mas sim causa de aumento de pena, tendo em vista que o contexto transnacional oferece uma série de dificuldades à vítima, a exemplo da questão do idioma, processo migratório, distância de familiares ou amigos que possam apoiá-la. Em terceiro lugar, optou-se pela irrelevância do consentimento, uma vez que a percepção dos membros da CPI é de que as vítimas, como regra, encontram-se em situação vulnerável, sem condições de externar seu consentimento de forma realmente livre, em consonância com a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Em quarto lugar, é suprimida a referência à exploração da prostituição, referindo-se o uso de termo genérico de exploração sexual. Com isso, é reforçada a situação de legalidade de quem presta serviços sexuais e, no caso do tráfico de pessoas, a sua condição de vítima. Nunca é demais reconhecer o mérito da legislação brasileira, que, ao contrário da de outras nações, a exemplo de vários estados norte-americanos onde a prostituição é duramente reprimida, não criminaliza tal atividade profissional, vitimando mais uma vez a vítima. Em quinto lugar, a presente proposição inova ao prever isenção de pena para a vítima de tráfico de pessoas que tenha cometido infrações penais devido à situação de exploração a que foi submetida. Em sexto lugar, a presente proposta passa a exigir o cumprimento de ao menos 2/3 da pena para que o condenado ao tráfico de pessoas possa ser beneficiado com o livramento condicional. Vale ressaltar ainda a previsão de dispositivo que prevê algumas orientações para eventuais ações de cooperação internacional. No que diz respeito ao eixo da proteção à vítima, o PLS inova ao prever a possibilidade de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador ou trabalhadora que, segundo critérios da fiscalização do trabalho, seja identificado como vítima de tráfico de pessoas. Ademais, busca-se permitir o pagamento de benefício eventual de assistência social previsto na Lei
número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, à vítima de tráfico de pessoas que se encontra em situação de vulnerabilidade temporária. Note-se que referidas proteções abrangem todos os casos de pessoas submetidas às condições de exploração no âmbito de crime de tráfico de pessoas, independentemente da natureza da atividade praticada. Senador, eu queria só uma dúvida aqui. Em sexto lugar, a presente proposta passa a exigir o cumprimento do ato na página anterior. De ao menos 2/3 da pena para o condenado por tráfico. Aqui tem o tráfico, não? A presente proposta passa a exigir o cumprimento de ao menos 2/3 da pena para que o condenado por tráfico, né? Possa ser beneficiado com livramento condicional. É um resumo, mas é bom corrigir. Muito obrigada. No que diz respeito ao eixo da proteção à vítima, já li isso. Também se pretende alterar o Estatuto do Estrangeiro, na esteira do projeto de lei número 5.655, de 2009, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de estrangeiros no território nacional, o Instituto da Naturalização, as medidas compulsórias, transforma o Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migração, define infrações e dá outras providências, para se permitir a concessão de visto temporário à vítima de tráfico de pessoas, o qual poderá ser prorrogada ou mesmo transformado em permanente no caso de a vítima colaborar na apuração do crime. Note-se que apenas para a prorrogação do visto temporário ou para a concessão do visto permanente é exigida a colaboração da vítima. Nas disposições finais, é autorizado que o Poder Executivo crie fundo destinado especificamente ao desenvolvimento, à implementação e à execução de ações, programas e atividades de prevenção e repressão ao crime de tráfico de pessoas e de assistência às vítimas desse crime. Entre os recursos que poderão compor esse fundo estão multas combinadas na condenação por tráfico de pessoas e também valores apreendidos e perdidos em favor da União. É ainda autorizada a criação de sistema de informações e monitoramento de tráfico de pessoas, visando a coleta de dados que orientem a prevenção, o combate ao tráfico de pessoas e assistência às vítimas desse crime. O projeto contém previsão para que sejam firmadas amplas parcerias com entidades da sociedade civil capazes de dar efetividade às medidas propostas, uma vez que atuam diretamente na organização e atendimento das pessoas cuja proteção se busca alcançar. Tais parcerias, no entanto, não reduzem as responsabilidades dos órgãos públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas e na proteção integral de suas vítimas. Coerente com esse entendimento, essa CPI apresenta ainda projeto de resolução do Senado, PRS, com a finalidade de que o ministro de Estado da Justiça compareça periodicamente perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa. Com essa medida, busca-se um maior envolvimento dos membros do Senado com a questão do tráfico de pessoas. Entendemos que a participação do Legislativo na prevenção e punição desses crimes não pode se encerrar com o fim dos trabalhos dessa CPI. Certamente, essa medida contribuirá para a democratização do debate em torno da formulação das políticas governamentais nessa área, além de permitir uma maior fiscalização sobre a efetividade das ações governamentais. Por fim, apresentamos requerimento para solicitar a retirada do PLS 766 de 2011, oferecido no relatório parcial de nossa primeira relatora, a senadora Marinor Brito, a quem quero saudar, parabenizar por sua eleição recente nas últimas eleições municipais para vereadora de Belém. Dizer que toda esta comissão torceu muito pela sua vitória, em função também da sua grande contribuição à instalação desta CPI. O PLS tem o mérito de ter sido um sólido ponto de partida para nossos trabalhos legislativos. Projeto de lei do Senado. Vou ler, portanto, agora a proposta de projeto de lei. Dispõe sobre prevenção e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas, bem como sobre medidas de proteção às vítimas. Artigo 1º.
Esta lei dispõe sobre prevenção e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de proteção às vítimas desse crime. Capítulo 1. Princípios e objetivos. Artigo 2º. O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. Respeito à dignidade da pessoa humana. 2. Não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação migratória ou outro status. 3. Proteção e assistência integral às vítimas diretas e indiretas, independente da nacionalidade, e de colaboração em processos judiciais. 4. Promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos. 5. Respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos. 6. Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. 7. Transversalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. 7. Transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas. E 8. Observância dos princípios da proteção integral da criança e do adolescente. Artigo 3º. O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes objetivos. 1. Fortalecimento do Pacto Federativo por meio da atuação conjunta e articulada de todas as esferas de governo na prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como no atendimento e reinserção social das vítimas. 2. Fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral. 3. Articulação com organizações não governamentais nacionais e internacionais. 4. Estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil. 5. Fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira, em portos, aeroportos, rodovias, estações rodoviárias e ferroviárias e demais áreas de incidência. 7. Verificação da condição de vítima e respectiva proteção e atendimento no exterior e em território nacional, bem como sua reinserção social. 7. Incentivo à realização de pesquisas, considerando as diversidades regionais, organização e compartilhamento de dados. 8. Incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como para a verificação da condição de vítima e para o atendimento e reinserção social das vítimas. 9. Harmonização das legislações e procedimentos administrativos nas esferas federal, estadual e municipal relativas ao tema. 10. Incentivo à participação da sociedade civil em instância de controle social das políticas públicas na área de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 11. Incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais na discussão sobre tráfico de pessoas. E 12. Garantia de acesso amplo e adequado a informações em diferentes mídias e estabelecimentos de canais de diálogo entre o Estado, sociedade e meios de comunicação referentes ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Capítulo 2. Da prevenção ao tráfico de pessoas. Artigo 4º. A prevenção ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes objetivos específicos. 1. Implementação de medidas preventivas nas políticas públicas de maneira integrada e intersetorial nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura, direitos humanos, dentre outras. 2. Apoio e realização de campanhas socioeducativas e de conscientização nos âmbitos internacional, nacional, regional e local, considerando-se as diferentes realidades e linguagens. 3. Monitoramento e avaliação de campanhas com a participação da sociedade civil. 4. Apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil. E 5º, fortalecimento dos projetos já existentes e fomento à criação de novos projetos de prevenção ao tráfico de pessoas. Capítulo 3. Da punição ao tráfico de pessoas. Seção 1. Objetivos específicos. Artigo 5º. Punição ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes objetivos específicos. 1. Cooperação entre órgãos policiais nacionais e internacionais. 2. Cooperação jurídica internacional.
3, sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos nos termos da lei. E 4, integração com políticas e ações de repressão e responsabilização dos autores dos crimes correlatos. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 2, de conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observadas as disposições e princípios das convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais de que o Brasil é parte, relacionados à questão do tráfico de pessoas, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará colaboração nas áreas de intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e de assistência às vítimas. 2. Intercâmbio de inteligência policial sobre o tráfico de pessoas e delitos conexos, em especial o tráfico de drogas e o de armas e a lavagem de dinheiro. 3. Intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre traficantes de pessoas e organizações criminosas que atuam no tráfico de pessoas. Seção 2. Do crime de tráfico de pessoas. O artigo 6º, o inciso 5 do artigo 83 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 88, inciso 5. Cumprido mais de 2/3 de pena nos casos da condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 7º. O título 1 da parte especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 7º. Capítulo 7º. Dos crimes contra a dignidade da pessoa, do tráfico de pessoas. Artigo 154-C. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de explorar alguém para 1. Remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo. 2. Trabalho em condições análogas à de escravo. 3. Servidão por dívida. 4. Casamento servil. 5. Adoção ilegal. 6. Exploração sexual. 7. Qualquer forma que acarrete ofensa relevante à dignidade da pessoa ou à sua integridade física. Pena, prisão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 à metade se 1. O crime for cometido por funcionário público no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-la. 2. O crime for cometido contra criança ou adolescente ou idoso. 3. Prevalecendo-se o agente de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. 4. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. É reduzida de 1 a 2/3 se o agente 1. É primário e não integrar a organização criminosa. 2. For vítima de tráfico de pessoas e as demais circunstâncias do fato demonstrarem um menor potencial lesivo da sua conduta. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no caput e parágrafos quem financia ou colabora com a conduta de terceiros. Parágrafo 4º. As penas desse artigo serão aplicadas sem prejuízo das sanções relativas a lesões corporais, sequestro, cárcere privado ou morte. Parágrafo 5º. A vítima de tráfico de pessoas ficará isenta de pena correspondente a infrações penais que tenham cometido em razão da situação de exploração por ela sofrida. Parágrafo 6º. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o artigo 154-C serão creditados à conta de fundo destinado especificamente ao desenvolvimento, à implantação e à execução de ações, programas e atividades de prevenção e repressão ao crime do tráfico de pessoas e de assistência às vítimas desse crime.
Seção terceira. 3, melhor dizendo, da apreensão e destinação de bens produtos do crime de tráfico de pessoas. Artigo 8º. Juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos do crime de tráfico de pessoas ou que constituam proveito auferido com sua prática, procedendo-se na forma dos artigos 125 a 144 do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o interesse público ou social, mediante autorização do juízo competente, ouvido o Ministério Público, os bens apreendidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e no atendimento às vítimas, exclusivamente no interesse dessas atividades. Parágrafo 2º. Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor da instituição a qual tenha deferido o uso, ficando esta livre de pagamento de multas, encargos e tributos anteriores até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. Artigo 9º. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. Parágrafo 1º. Os valores apreendidos em decorrência da prática de crime de tráfico de pessoas e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos em favor do fundo de que trata o artigo 14 dessa lei. Capítulo 4. Da proteção à vítima. Seção 1. Objetivos específicos. Artigo 10. A assistência à vítima do tráfico de pessoas atenderá aos seguintes objetivos específicos: proteção, assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e indiretas de tráfico de pessoas, assistência consular às vítimas diretas e indiretas do tráfico de pessoas, independentemente de sua situação migratória e ocupação, acolhimento e abrigo provisório das vítimas de tráfico de pessoas, reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura, formação profissional e ao trabalho às vítimas de tráfico de pessoas, reinserção familiar e comunitária de crianças e adolescentes vítimas de tráfico de pessoas, atenção às necessidades específicas das vítimas, com especial atenção às questões de gênero, questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional ou outro status. 4. Proteção da intimidade e da identidade das vítimas de tráfico de pessoas. Aqui já é 7º, minha gente. 8º, levantamento, mapeamento, atualização e divulgação de informação sobre instituições governamentais e não governamentais situadas no Brasil e no exterior que prestam assistência à vítima de tráfico de pessoas. Seção 2. Do seguro-desemprego para trabalhador vítima de tráfico de pessoas. Artigo 11. O inciso 1 do artigo 2º da Lei número 7998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa de Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e dá outras providências, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Parágrafo único. A assistência financeira prevista no inciso 1 será prestada também ao trabalhador resgatado em situação de tráfico de pessoas, independentemente de sua condição migratória, e inclui vítima de exploração sexual. Artigo 2º-C. O trabalhador que vier a ser identificado como trabalhador como submetido a regime de trabalho forçado, ou reduzido à condição análoga à de escravo, ou ainda como vítima de tráfico de pessoas, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e terá direito à percepção de 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada, conforme o disposto no parágrafo 2º deste artigo, independentemente da natureza do trabalho a que tenha se submetido.
Seção 3. Da assistência social à vítima do tráfico de pessoas. Artigo 12. O artigo 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 4º. Artigo 22, parágrafo 4º. Serão concedidos benefícios eventuais à vítima de tráfico de pessoas nos termos do parágrafo 1, no parágrafo 1º, NR. Seção 4, da concessão de visto para a vítima de tráfico de pessoas. Artigo 13. Os artigos 13, 14, 16 e 20 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e Estatuto do Estrangeiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13, parágrafo único. O visto temporário, nos termos de regulamento, poderá ser concedido pelo prazo de até 1 ano a estrangeiro vítima do tráfico de pessoas, independentemente de sua situação migratória. Artigo 14. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo único do artigo 13, o visto temporário poderá ser prorrogado pelo prazo necessário à conclusão de investigação ou processo criminal de tráfico de pessoas, desde que a vítima colabore de forma efetiva e voluntária. Artigo 16, parágrafo 2º. A vítima de tráfico de pessoas beneficiada com visto temporário poderá requerer a transformação deste em permanente, observadas as condições previstas em regulamento. Artigo 20, inciso 4. Os vistos concedidos às vítimas resgatadas de situação de tráfico de pessoas. Capítulo 5, disposições finais. Artigo 14. O poder público fica autorizado a criar fundo destinado especificamente ao desenvolvimento, à implementação e à execução de ações, programas e atividades de prevenção e repressão ao crime de tráfico de pessoas e de assistência a vítimas desse crime. Artigo 15. O poder público fica autorizado a criar sistema de informações e monitoramento do tráfico de pessoas, visando a coleta de dados que orientem a prevenção, o combate ao tráfico de pessoas e a assistência às vítimas desse crime. Artigo 16. Fica revogados os artigos 206, 207, 231, 231-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Projeto de resolução do Senado. Dispõe sobre a realização de audiência pública periódicas com o ministro do Estado de Justiça para prestar esclarecimento perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre diretrizes e implementação da política sobre tráfico de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Senado Federal resolve o artigo 1º, o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafo 2º, renomeando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 102 parágrafo 1º, parágrafo 2º. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promoverá audiência pública com o ministro de Estado da Justiça na segunda reunião da comissão em cada sessão legislativa ordinária ou em outra data acordada entre a comissão e o ministro para discutir as diretrizes e implementação da política de governo no âmbito da prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como as ações de assistência às vítimas desse crime. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Requerimento. Requero, nos termos do artigo 215, inciso 2, a linha E, que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas solicite a retirada do projeto de lei do Senado 766 de 2011, tendo em vista a apresentação de nova proposição em seu relatório final. Encaminhamentos. Esta CPI decide pelos seguintes encaminhamentos. Encaminhar o presente relatório à Presidência da República para que possa subsidiar os trabalhos de formulação de políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. B. Encaminhar o presente relatório ao Ministério da Justiça para que, B1, sejam adotadas medidas com o fim de esclarecer ao turista estrangeiro sobre a legislação brasileira vigente acerca de tráfico de pessoas no momento de seu ingresso no Brasil para que sejam aprimorados os meios de coleta de dados sobre o tráfico de pessoas com a realização de uma pesquisa nacional, a formação de um banco de dados unificado, a capacitação dos agentes envolvidos no combate a esse crime, além do monitoramento das rotas existentes e mapeamento de novas.
B2. Seja promovido o imediato ingresso da Polícia Federal no caso dos desaparecimentos das 5 crianças do bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. C. Encaminhar o presente relatório ao Departamento de Polícia Federal para que, C1, sejam aprofundadas as investigações em curso e para que novas investigações e operações sejam desencadeadas para investigar todos os casos levantados durante as diligências da CPI. C2. Seja promovida pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal a reestruturação na Coordenação Geral de Defesa Institucional, CGDI, a fim de que passe a contar com uma coordenação de defesa dos direitos da pessoa humana e uma divisão de repressão ao tráfico de seres humanos, com projeção nos estados de maior demanda. C3. Seja promovido por meio da Academia Nacional de Polícia a capacitação continuada de policiais federais com perfil para investigar o tráfico de pessoas. C4. Atue no combate ao tráfico de travestis do Amazonas para São Paulo, valendo-se das informações já coletadas tanto pela CPI quanto do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Amazonas. D. Encaminhar o presente relatório ao Procurador-Geral da República para que examine, nos termos do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, a possibilidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal dos casos de desaparecimento das 5 crianças do bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. E. Encaminhar o presente relatório à CPI do tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados, em especial para que acompanhe os desdobramentos das investigações do caso desaparecidos das 5 crianças do bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. Encaminhar o presente relatório à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal para que tome conhecimento, promova audiências públicas e acompanhe os desdobramentos das investigações do caso do desaparecimento das 5 crianças do bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. E G. Encaminhar o presente relatório às autoridades de Estado do Rio Grande do Norte, Procurador-Geral da Justiça, do Ministério Público, Presidente do Tribunal de Justiça e Delegada-Geral da Polícia Civil, responsável pelas investigações do desaparecimento das 5 crianças do bairro do Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte, para manifestar a inconformidade dessa CPI com a falta de resolução do caso e avisar que continuaremos a acompanhar o caso até que o mesmo seja devidamente solucionado. Encaminhar o relatório ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo Cadastro Nacional de Adoções, para instá-lo a aprimorar o serviço que se mostra inadequado e incompetente na prevenção às adoções ilegais, alertando de que o acesso ao cadastro é inexistente entre as autoridades que lidam com crianças e adolescentes, especialmente no estado da Bahia, e que o funcionamento inadequado desse cadastro causa dor a famílias brasileiras, quando, ao contrário, deveria ser uma ferramenta importante para ajudar crianças que precisam encontrar pais e mães dispostos a acolhê-las. E encaminhar o presente relatório ao Ministério das Relações Exteriores, para que, sejam adotadas medidas com o fim de esclarecer ao turista estrangeiro sobre a legislação brasileira vigente acerca do tráfico de pessoas no momento da concessão de vistos ou entradas no país. E 2, seja elaborado, em cooperação com outros órgãos, uma cartilha nos modos do guia de viagem segura para o Suriname e Guiana Francesa, com o fim de ser distribuído em todos os postos de expedição de passaporte no Brasil aos cidadãos brasileiros indistintamente. J. Oficiar as escolas da magistratura, da Justiça Federal e Estadual e as escolas superiores do Ministério Público Federal e estaduais para que promovam cursos a fim de capacitar seus quadros no tocante à temática do tráfico de pessoas. K. Encaminhar o presente relatório a todas as Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal com a sugestão de que sejam criadas frentes parlamentares de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E instar as autoridades do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Ministério Público Estadual a tomar medidas para incluir a travesti Bruna Valadares, denunciante ouvida pela CPI no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, Provita. M. Solicitar à Confederação Nacional de Municípios, CNM,
que envie esforços para o engajamento dos municípios na rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, sobretudo viabilizando meios físicos para a implantação dos núcleos de enfrentamento estaduais. N. Caminhar o presente relatório a todos os depoentes convidados por essa CPI. O. Manifestar apoio à aprovação do projeto de lei número 5.655 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de estrangeiros do território nacional, o Instituto da Naturalização, as medidas compulsórias, transforma o Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Imigração, define infrações e dá outras providências. P. Manifestar apoio à apreciação da mensagem presidencial número 696 de 2010, que submete à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, adotadas em 18 de dezembro de 1990, em sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Que manifestar apoio à aprovação da proposta de emenda à Constituição número 57-A de 1999, de autoria do senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao artigo 243 da Constituição Federal, com o fim de estabelecer a pena de perdimento da gleba onde for constatada a exploração de trabalho escravo, expropriação de terra. R. Manifestar apoio à Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante, aprovada em 2010 pelo Conselho Nacional de Imigração, com a participação de setores governamentais, acadêmicos, entidades representativas de empregadores e trabalhadores e outros setores da sociedade civil organizada. Muito obrigada. Quero, senhora presidente, ainda, em primeiro lugar, agradecer a todos os depoentes que corajosamente prestaram seus depoimentos a esta CPI, e também aqueles que o fizeram em sessão secreta. Às consultoras do Senado Federal, o nosso agradecimento especial. Sem elas, não seria possível a realização desse relatório no tempo devido, com todos os trabalhos de fim de ano e com a qualidade que nós temos aqui. As consultoras Suzane Guida e Maria da Conceição Lima Alves. Aos convidados participantes das audiências públicas nos estados e nesta casa. A equipe de assessores dos mandatos, do nosso mandato, do mandato do deputado, do senador Paulo Davim e da senadora Vanessa Graziotin. Eu ainda não saí da Câmara dos Deputados. A equipe da secretaria desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a toda a equipe dessa secretaria, o secretário Wilde Moura Vanderlei, a secretária adjunta Kene Martins e ao técnico de gravação Paulo Emílio. Aos assessores, aos nossos assessores, especialmente aos assessores Márcio Sanches, Werner Miranda e Márcia Sprandel. A equipe, aos organismos governamentais nos estados, organismos governamentais federais e instituições da sociedade civil que enviaram dados e informações para o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI. Aos organismos governamentais e não governamentais dos Estados Unidos da América, pela acolhida, pelo compartilhamento das experiências exitosas de enfrentamento, de política de enfrentamento ao tráfico de pessoas e apoio às vítimas. Por fim, nossa solidariedade a todas as vítimas de quaisquer formas de tráfico humano no Brasil e no mundo, pela dor que sofrem, bem como seus familiares e amigos, que, como já disse durante a leitura desse relatório, são a razão deste trabalho e nos motivam a lançar essas propostas visando ao fortalecimento do enfrentamento do tráfico e a defesa dos direitos humanos. Muito obrigada. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, agradeço ao senador Paulo Davim, que promoveu a abertura dessa sessão. Que promoveu a abertura dessa sessão
E não só por isso, porque tem compartilhado conosco a direção dos trabalhos. Um trabalho importante que, infelizmente, pouco chama a atenção, não da sociedade, mas da mídia brasileira. E como outros assuntos, e que se tivesse um espaço maior, tenho certeza que os esforços, não só do poder público, mas o engajamento da sociedade no enfrentamento, no combate a esse tipo de crime, seria muito maior. Então, eu cumprimento e faço esse destaque ao senador Paulo Davim. Quero solicitar, antes de passar a palavra, antes de iniciarmos o debate acerca da matéria, cumprimentar a senadora Lídice da Mata. A senadora Lídice da Mata, que era membro da CPI, vem substituir já há mais de um ano a senadora Marinor na tarefa difícil de relatar esta CPI. E o faz não só com brilhantismo, com a dedicação que lhe é peculiar, mas com muita competência. Senadora, eu e o senador Davim, acompanhando atentamente a leitura que Vossa Excelência fez resumido, o relatório ele é muito mais rico, inclusive em casos, destacamos como esse relatório é um instrumento importante no enfrentamento desse problema. Um relatório extremamente cuidadoso, extremamente bem feito. E que, repito, não apenas relatam casos, mesmo porque dizíamos, a senadora, a relatora dizia o senador Davim, o objetivo da CPI não é substituir a polícia, o papel do poder, da força policial, das autoridades policiais ou do poder judiciário. É apenas utilizar esses casos como exemplo para que a gente pudesse avançar naquilo que for possível em relação à legislação e aos procedimentos da sociedade brasileira. Então, nós chegamos a um relatório que apresenta a senadora Lídice da Mata um projeto de lei que é digno de aplauso. Eu acho que o nosso grande, maior, próximo desafio é fazer com que o primeiro semestre do ano que vem a gente consiga aprovar este projeto no Senado e que esse projeto seja encaminhado à Câmara de Deputados, aproveitando que esta CPI conclui os seus trabalhos no dia de hoje, mas a CPI da Câmara de Deputados segue no seu funcionamento. Então, aprovar este projeto, dar urgência para ele, aprovar este projeto, e nós temos as condições políticas, reunimos essas condições para aprovarmos no início do ano e aí encaminharmos à Câmara e lá agirmos da mesma forma. Então, um projeto que eu fico muito feliz, e aqui eu registro também a presença do senhor Walter Kersh e da Socorro Leal, que são representantes, ele, segundo secretário da Embaixada, e a Socorro, assessora da Embaixada dos Estados Unidos, que nos ajudou na organização, viabilizou uma ida da CPI aos Estados Unidos. E lá tivemos não apenas contato com órgãos do governo norte-americano, do Estado norte-americano, mas das Nações Unidas, e, sem dúvida nenhuma, muito do que a gente avançou, da concepção que trouxemos para cá, diz respeito a isso, aos diálogos, às reuniões que tivemos naquele país. Óbvio que muitas diferenças separam as nossas nações, muitas diferenças. Entretanto, o que precisamos fazer em comum é um grande esforço para enfrentar um problema que não é interno das nações, é um problema que acontece no mundo inteiro. Então, senadora Lídice da Mata, eu vou passar a palavra aos nossos senadores, senador Davim solicita e senadora Ana Rita, antes de promovermos a votação deste relatório. Agora, antes, eu gostaria de dizer uma coisa. Todos aqui devem estar assistindo a telenovela das 8. Conversando com uma pessoa conhecida, uma pessoa de muita compreensão política, a pessoa dizia, mas a novela está muito fantasiosa, aquilo não existe. Tudo o que está aparecendo na novela é uma mera fantasia. Não é uma mera fantasia. É essa a realidade de milhares de jovens, meninas, meninos no mundo inteiro. Não é? Então, é essa a realidade que nós temos que mudar. Não apenas o arcabouço legal, mas uma cultura que não enxerga esse crime que é grave, que acomete famílias e que muitas vezes leva à morte de pessoas, que é o tráfico de pessoas. Então, senadora, cumprimento
a Sua Excelência por esse belíssimo relatório, por esse presente que dá de final de ano para todos nós do Senado Federal. Com a palavra, o senador Davi. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a presidenta Vanessa Graziotin, quero saudar a senadora Lícita Mata, relatora da CPI, quero parabenizá-la, senadora, pelo brilhante trabalho realizado que culminou com um magnífico relatório final da nossa CPI. Vossa Excelência foi muito feliz nas observações que fez. Vossa Excelência observou com muita sensibilidade os pontos realmente que precisavam ser colocados em destaque no seu relatório final. Eu me sinto feliz, satisfeito em ter participado de uma CPI e que, no fim e ao cabo, eu saio com a sensação do dever cumprido. Eu tenho certeza que esse sentimento, todos nós, não só os parlamentares, mas todos que participaram dessa CPI, os consultores, os assessores, enfim, todos, saem com essa mesma sensação. Foram viagens, foram diligências, foram audiências públicas, foram muitas conversas, debates, estudos, leituras, para que a gente chegasse neste ponto. Portanto, essa sensação do dever cumprido é gratificante. E isso deveu-se, sem sombra de dúvida, ao seu esmerado relatório. Eu fiquei extremamente feliz, satisfeito, e se admirava a sua ação parlamentar, pode ter certeza que aumentou exponencialmente depois dessa sensibilidade que a senhora conseguiu transcrever para o papel nesse relatório final. Entretanto, eu gostaria de levar algumas sugestões finais, pouquíssimas. Na questão dos requerimentos, quando no C3 há uma sugestão de que seja promovido, isso inclusive foi uma sugestão lá em Manaus, né? Que seja promovido por meio da Academia Nacional de Polícia a capacitação continuada de policiais federais, com perfil para investigar o tráfico de pessoas. Eu sugeriria que não fosse só apenas os policiais federais, mas delegados e policiais civis que fossem apontados ou escolhidos pelas secretarias estaduais de segurança pública para se especializarem neste tipo de crime, que é um crime contemporâneo, é um crime verdadeiro, real, concreto, e, portanto, precisa de uma capacitação, precisa treinar a sensibilidade policial desses profissionais para que eles estejam atentos a esse crime que muitas vezes passa desapercebido na sociedade e aos olhos das autoridades policiais. Portanto, a primeira sugestão é que não fosse só para policiais federais, mas que também fosse extensivo aos delegados e policiais civis encaminhados pelas secretarias de segurança pública dos estados do Brasil, né? A sugestão no C4, que atue no combate ao tráfico de travestis do Amazonas para São Paulo. Eu sugeria também Amazonas e Pará, porque nós tivemos uma audiência pública lá em São Paulo com a senadora Marinô, e lá nós fizemos uma oitiva com o travesti do Pará, que também foi vítima e também anunciou uma intensa atividade do tráfico de pessoas naquele estado, né? Sugeriria também que gostei intensamente da sugestão K, encaminhar o presente relatório à toda a Assembleia Legislativa do Estado e do Distrito Federal com sugestão de que sejam criadas frentes parlamentares de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Perfeito, até porque nós precisamos envolver todos os parlamentos do Brasil no enfrentamento a este crime. E eu sugiro que o exemplo seja dado logo pelo Senado, que nós, da CPI, criemos a frente parlamentar do enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui no Senado Federal, dando o primeiro exemplo. Então, que seja criado logo no Senado e que a gente, enfim, é um compromisso que cada um de nós assume, né? Frente do Congresso, ou pode ser uma frente parlamentar mista, né? E, por último, a sugestão é que fosse enviado um alerta
pelo Ministério da Justiça as agências de viagens, para que eles tivessem uma cartilha específica alertando para a possibilidade de que aquele cidadão ou aquela cidadã que está adquirindo uma passagem, ou aquele indivíduo que está comprando várias passagens, ou que está fazendo a mediação entre um grupo de viajantes, possa estar envolvido no tráfico de pessoas. Enfim, um alerta ou uma cartilha encaminhada às agências de viagem do Brasil, isso em parceria, evidentemente, com a Embratur, né? E, ademais, eu quero apenas... Encaminhar por escrito. Tá bom. Está anotando? Está sendo gravado. Pronto, ótimo. Viu? E mais uma vez, eu quero parabenizá-la e quero saudar a senadora Ana Rita, que está aqui, prestigiando com sua presença, sua sensibilidade, externando também a sua preocupação nesse problema, que é um problema muito grave, que aflige não só a sociedade brasileira, mas o mundo inteiro, né? E, enfim, por último, eu gostaria apenas de que no seu relatório constasse o nosso nome aqui no histórico. Parabéns, senadora Vanessa. Sinto-me, mais uma vez, sinto a sensação do dever cumprido na condição de parlamentar e membro da CPI. Obrigada. Senadora, vamos passar a palavra para a senadora Ana Rita, aqui fazendo um destaque que a senadora também está diante de um grande desafio, porque relata a CPI da violência contra as mulheres. Senadora Ana Rita, esse relatório pode ajudar muito a CPI da violência contra a mulher, que é uma CPMI, na realidade. E seria importante que, eu sei que Suas Excelências, as senadoras, os senadores, deputados e deputadas que compõem a CPI, definiram pela continuidade dos trabalhos também da CPMI a partir do ano que vem, que pudessem abraçar esse nosso relatório, porque tudo que está aqui é algo que enfrenta muito a violência contra a mulher. Nós estamos deslocando, como mostrou a senadora Lídice da Mata, a questão do tráfico da parte que trata somente sobre exploração sexual. Entretanto, há o maior número de casos que envolvem exploração sexual e envolve mulheres. Então, é muito importante a sua colaboração também como relatora da CPI da violência contra a mulher. Senadora, com a palavra. Obrigada, senadora Vanessa Graziotin. Eu passei aqui justamente por isso, né? Primeiro, eu quero parabenizá-los e parabenizá-las pelo trabalho, né? A presidenta desta comissão, a Vanessa Graziotin, senadora Vanessa, a senadora Lídice da Mata, que se debruçou para realizar esse relatório, para elaborar esse relatório tão importante e que nos traz informações e subsídios para que esse tema não caia no esquecimento, mas para que a CPI que foi feita, ela realmente possa ajudar a mudar esse quadro do tráfico de pessoas. Eu quero também cumprimentar o senador Paulo Davim, parabenizá-los pelo trabalho que realizaram, em particular a relatora. Não é tarefa fácil ser relatora de uma CPI, né? Sabemos que ouvir as pessoas, principalmente de um tema tão difícil como esse, do tráfico de pessoas, não é uma tarefa fácil. E mais difícil ainda é, a partir do que se escuta, a partir do que se vê, a partir de todo o trabalho realizado, é propor o que fazer e ter a garantia de que as propostas possam ser, de fato, implementadas. Acho que essa é a maior preocupação que se tem num trabalho de CPI, e no caso da violência contra a mulher, que é uma CPMI, nós estamos também com essa preocupação. Mas eu passei aqui também hoje, além de prestigiar o trabalho, foi de solicitar à comissão, à CPI, que também encaminhe um relatório oficialmente para a CPMI da violência contra a mulher. Temos certeza absoluta que as duas comissões, elas têm muita similaridade, né? Tem muitas questões que são comuns, e que o relatório apresentado pela senadora Lídice da Mata, em muito vai contribuir para o nosso trabalho também. E eu quero aqui fazer um destaque que na audiência pública que nós realizamos no estado do Pará,
os trabalhos levantados pela CPI do tráfico de pessoas foi lembrado pelas entidades presentes, pelas autoridades presentes. Então, as propostas aqui sugeridas, elas também poderão, com certeza, contribuir muito para a realidade do Pará, que tem essa questão do tráfico de pessoas é uma questão muito forte ali também, muito presente, e que na CPMI da violência contra a mulher também foi lembrado. Então, eu quero, só para finalizar minha fala, além de parabenizar, de reconhecer, com certeza, o trabalho intenso que foi feito, né, durante mais de um ano, né, senadora Lídice, que vocês estão atuando. Não é uma tarefa fácil, mas solicitar que o relatório também seja encaminhado para a CPMI da violência contra a mulher e, se possível, nós vamos fazer um agendamento, a senadora Lídice já propôs isso para nós, um momento para que nós possamos conversar, né, as duas CPIs, né, da violência contra a mulher e também do tráfico de pessoas, que possamos ter um momento de diálogo para que a gente possa também trocar algumas informações para enriquecer também o nosso relatório em termos de proposição. Então, eu quero aqui parabenizá-las e parabenizar também o senador Paulo Davim pelo brilhante trabalho que fizeram. Muito obrigada, senadora Ana Rita. E, antes de passar a palavra à senadora Lídice da Mata, eu também... perfeitamente, senadora. Vossa Excelência tem que dar o parecer acerca das sugestões que estão sendo encaminhadas. E eu gostaria, senadora, não de conteúdo, porque de conteúdo não há grandes reparos. Eu apenas gostaria que, logo em seguida, ao item que trata do Estado do Amazonas e que trata da travesti Bruna, e que esse é um exemplo claro de que, quando o núcleo de enfrentamento, que foi quem agiu nessa hora, age, nós temos resultados objetivos. Então, é importante até que esteja aqui, mas que também nós tivemos uma audiência pública aqui, em Brasília, onde foram convocadas pessoas envolvidas possivelmente com tráfico de indígenas, não é? E isso é algo muito forte na nossa região. Então, eu gostaria que fosse incluído também um novo item, no sentido de instar as autoridades do Estado do Amazonas para que dê agilidade às apurações e investigações do caso em que o senhor José Lauro Rocha da Silva é acusado, com o objetivo de desestimular, assim, não só o tráfico de pessoas, mas, sobretudo, aquele que envolve o tráfico do ecoturismo e envolve indígenas, principalmente mulheres. E solicitar, o senador Davim já solicitou, mas temos que fazer uma referência à presidência e à vice-presidência dessa CPI em toda a parte do nosso relatório. E os agradecimentos, quanto aos agradecimentos, senadora, para mim não ficou claro, por isso sugiro que ele componha o nosso relatório, o corpo do nosso relatório, porque, sem dúvida nenhuma, nós temos pessoas aqui extremamente dedicadas, da assessoria do seu gabinete, da assessoria de meu gabinete, do gabinete do Davim, da liderança do bloco, que nos ajudou muito aqui, do próprio Senado Federal. Então, que uma justa homenagem, aqui não é o Supremo Tribunal Federal, aqui é o Senado Federal, e nós temos o costume e a prática de reconhecer aqueles que colaboram com o nosso trabalho. Todos somos servidores, portanto, prestadores de serviço à sociedade, mas o resultado de um trabalho, ele reflete muito o empenho individual, a dedicação individual que cada pessoa teve. E esse relatório, senadora, como diz o senador Davim, nos deixa a sensação de dever cumprido, porque nós estamos apresentando uma boa peça ao Parlamento brasileiro e à sociedade brasileira, e a partir daí a gente pode avançar muito, principalmente na mudança da legislação. Então, que seja incluído esses agradecimentos formalmente no nosso relatório. E um agradecimento também a todos, exatamente, aos governos estaduais, aos chefes de poder legislativo, que nos receberam e que nos apoiaram durante a visita da CPI, durante as idas da CPI, assim como integrantes da Embaixada Norte-Americana. Acho que seria importante incluir este agradecimento no relatório, a membros das Nações Unidas, enfim, fazermos um resgate com quem estivemos e colocar esses agradecimentos, senadora. Com a palavra, senadora Lídice.
para agradecer a contribuição do senador Paulo Davim, da senadora Vanessa Graziotin, quando nos sugerem esses acréscimos. Eu creio que os acréscimos enriquecem, sem dúvida nenhuma. Nós poderíamos, inclusive, colocar nos agradecimentos o nome de todas as entidades que tivemos contato no Brasil e nos Estados Unidos. É importante ressaltar que a nossa ida aos Estados Unidos foi uma grande contribuição para o entendimento, a formulação desse relatório, dessa política, porque nós tivemos a possibilidade, na conversa com as consultoras, de ir confrontando experiências, a nossa e a deles, né? E podemos perceber também que esta política de enfrentamento, que já tem um nível de resultado, de ação muito maior nos Estados Unidos, ela é toda fundamentada na relação com as entidades da sociedade organizada. Não há a possibilidade de desenvolvimento dessa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas sem nós termos, além dos organismos governamentais, uma sustentação nos organismos não governamentais, nas entidades não governamentais, que transformam, que dão capilaridade e dão, digamos assim, flexibilidade de atuação ao enfrentamento dessa questão. Portanto, eu acho que é muito importante, a gente já destacou isso no relatório, mas é importante ressaltar aqui, novamente, agradecer a liderança do nosso bloco, que atuou de forma bastante parceira nessa construção. No relatório integral contém todos os nomes das organizações e das pessoas que nós aqui estamos citando, apenas porque nós lemos somente o relatório parcial, uma síntese, não é um relatório parcial, é uma síntese do nosso relatório. Acho que é importante acrescentar essas Amazonas e Pará, esse alerta aos agentes de viagem, a capacitação não apenas da Polícia Federal, mas da Polícia Civil e Militar em todos os estados, e dizer da importância que essa CPI teve para os lugares e os casos que nós estamos acompanhando. A semana passada eu tive contato com o ex-procurador do Estado da Bahia, que acompanha o caso das crianças traficadas para Portugal, que me deu um quadro que nós vamos ter que voltar ao Ministério de Relações Internacionais, independente, eu creio, do encerramento dessa CPI hoje. Esse compromisso nosso tem que ficar. Nós temos que dar continuidade, pelo menos os membros dessa comissão, ao acompanhamento dessas ações. A mãe das meninas se encontra em Portugal há mais ou menos uns 4 meses. Já se encontra numa situação até de saúde grave, porque não consegue acesso às crianças novamente, mesmo com o apoio da Embaixada Brasileira e de advogado, e não tem como se sustentar lá. Nós, em contato com ele, nós estamos providenciando o retorno dela para o Brasil, mas isso tem que significar um empenho maior, mais determinado do Ministério de Relações Internacionais para que, efetivamente, nós possamos garantir o retorno das crianças, a repatriação daquelas crianças para o nosso país. Até entendendo que esse ano é um ano Brasil-Portugal, não pode ser apenas o ano Brasil-Portugal para comemorar as relações comerciais, culturais, etc. Nós temos que também aproveitar para resolver questões da diplomacia entre os dois países, né? E essa é uma delas. Então, eu quero agradecer novamente a todos, agradecer aos membros da comissão que tornaram possível cada reunião nossa. Não foi fácil a gente ter essas reuniões até hoje. Nós temos agendas diferentes, cada um no seu estado. Enfrentamos uma eleição pelo meio, né? E enfrentamos também as dificuldades do retorno da atividade parlamentar com a concentração, portanto, de grandes problemas. Então,
Eu agradeço a todos, aceito todas as contribuições e devolvo a palavra à nossa presidente para que possa dar prosseguimento. Rapidamente. Muito obrigada, senadora. Então, com o parecer de Vossa Excelência favorável aos adendos aqui apresentados, eu coloco em votação o relatório desta CPI, o relatório principal com todos os adendos aqui catados por Vossa Excelência. Quem concorda com o relatório apresentado pela senadora Lídice da Mata, permaneça como se encontra. Aprovado. Aprovado. Só um comentário a mais. O projeto apresentado é um projeto, eu diria assim, até um pouco pretensioso no âmbito, mas ele é um projeto fincado nos princípios. Perfeito. Então, não é bom a gente ter ilusão de que vai ser fácil. Vai ser difícil, nós vamos enfrentar uma parte dele já na discussão do Código Penal, a outra parte também enfrenta dificuldades na mudança do Estatuto do Estrangeiro. Enfim, não tem nenhuma batalha fácil para o futuro. Mas, imediatamente, eu acho que nós devemos, assim que reiniciar o trabalho do ano, nós apresentarmos esse relatório ao novo presidente do Senado Federal, para, a partir daí, e tendo como a mesa nos auxiliar. Perfeita. Inclusive nessa questão da vinda do projeto de resolução para que o ministro da Justiça possa vir anualmente à nossa casa e à Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que essa é uma questão fundamental. E, se não for obrigatório, não virá. Como esse ano não veio. Senadora, nós temos aqui a presença do presidente do Banco Central a cada trimestre para fazer um balanço do desempenho da economia brasileira. Nós precisamos trazer os ministros para debater as políticas sociais, os resultados das políticas sociais, e nós estamos dando um grande exemplo. Eu não considero o projeto pretensioso. Pela abrangência, é algo que vamos ter que debater muito, inclusive com o governo federal. Entretanto, a concepção que a CPI veio formando era da necessidade de ter um instrumento efetivo para o enfrentamento ao tráfico, e que o instrumento que o Brasil dispõe é o Plano Nacional de Enfrentamento, cuja segunda edição, a segunda etapa do plano até agora, nós não temos disponibilizado, mas ele sequer foi assinado ainda. Então, passar de um plano, que é um ato executivo, para uma lei, é algo extremamente necessário para a sociedade. Em relação à entrega dos relatórios, a gente solicita ao nosso secretário Will que, durante esse período de recesso, final de dezembro e janeiro, que possam providenciar a publicação, porque assim que fevereiro chegar, nós vamos pegar estes relatórios, todos eles serão encaminhados antes às autoridades, mas nós, com o relatório em mãos, a gente vai fazer algumas andanças pelos ministérios, Poder Judiciário, vamos ao presidente do Supremo, enfim, vamos entregar este relatório. E hoje à tarde, antes de encerrar a nossa sessão, comunico que teremos as 2 primeiras audiências com a ministra Maria do Rosário, às 14 horas, ministro de Direitos Humanos, levaremos já uma primeira versão, ainda não com todos os adendos, e, na sequência, com o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Então, hoje teremos esses compromissos já por essa CPI. Então, aprovado o nosso relatório, eu coloco em votação a ata da 36ª reunião, solicitando a dispensa da leitura do mesmo. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo nada mais a tratar, eu agradeço muitíssimo a presença de todos e declaro encerrada a nossa reunião com uma grande salva de palmas, porque estamos encerrando a CPI.